Fala pessoal, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Com um breve olhar sobre a retrogradação do planeta Júpiter, que se encontra em trânsito pelo signo de Touro. Fiquem aí com essas dicas importantes, não deixem de visitar lá carlosholanda.com.br, dê uma olhada nos cursos, dê uma olhada nas vantagens que você tem em se vincular aí a gente. Não deixa também de curtir o vídeo, de dar seu like, de divulgar isso entre seus amigos. Essa retrogradação ocorre a partir do dia 4 de setembro de 2023. No dia 3 de setembro, Júpiter já se encontra estacionário, mas no dia 4 efetivamente começa a retrogradação. E essa retrogradação só termina mesmo por volta do dia 31 de dezembro de 2023 e dia 1º de janeiro de 2024. Por volta do dia 30 de dezembro, ele já estará estacionário outra vez, prestes a entrar em movimento direto. Aqui no canal a gente também vai ter outros vídeos sobre aspectos formados com Júpiter ao longo desse mesmo período de retrogradação. Mas aqui a gente vai se ater ao efeito mais comum da retrogradação do Júpiter em Touro. Em geral, uma retrogradação do planeta Júpiter está associada a períodos que não são exatamente aqueles de expansão, né, que são alargamentos de horizontes, crescimentos, como são comuns nos textos e nas concepções astrológicas sobre Júpiter mais frequentes. A retrogradação de Júpiter tem um quê de, assim, chega quase a uma inversão. Não é exatamente isso, mas chega quase a uma inversão. Então, em vez de expandir, temos aí um quase encolhimento, ou melhor dizendo, uma fase em que aquelas diretrizes, aquelas trilhas que a gente quer percorrer de maneira aventureira ou até de modo a se expandir em termos intelectuais, acadêmicos, filosóficos, religiosos e tudo mais, aquilo ali desvia um pouquinho o rumo, vai retroceder um pouco para que a gente possa retomar aqueles pedaços que ficaram pelo caminho, aquelas pontas soltas, né? Então, por isso, em alguns casos, a gente realmente tem um refreamento daquele período de expansão de um dado setor da vida. Então a gente tem um pequeno encolhimento, mas um encolhimento necessário e que se prova muito valioso por outros ganhos que vêm junto com isso. Em Touro, portanto, o ganho vem em praticidade. E falando em praticidade, é um período em que a gente precisa rever as nossas ações e, mais ainda, as concepções de valores para obtenção ou de lucro ou de mais conforto, de alguma maneira que seja. Porque em termos de Touro, nós vamos falar de ações no mundo material, e em termos de Júpiter, nós vamos falar de concepções, grandes conceitos, grandes movimentos, trilhas de aprendizado, coisas que não são necessariamente palpáveis, mas são aqueles conceitos e concepções de vida, aquelas maneiras da gente entender as condições ao nosso redor que vão incidir diretamente sobre a maneira que a gente usa, que a gente tem de obter esses recursos. Durante ainda a retrogradação de Júpiter, a gente tem que rever o que, em nossa subjetividade, pode realmente contribuir para maiores ganhos, para maior robustez e segurança nas finanças e no... Assim, o que vai fazer a gente reduzir a nossa ansiedade financeira, por exemplo? Isso quer dizer que mudanças de atitude são necessárias, né? Você às vezes repetindo indefinidamente uma coisa que não está funcionando, você tem que se tocar de que é preciso fazer algum grau de alteração naquilo ali. Às vezes, limitar uma grande esperança para uma coisa que você pode fazer naquele momento pode ser a solução para um monte de outras coisas que virão mais à frente. E aí, com essa mudança subjetiva, com essa autoavaliação subjetiva, a gente pode descobrir como envidar esforços para obter maiores recursos, maiores resultados. Às vezes é preciso ceder, né? Não ficar tão teimoso, né? Porque, olha, são características de Touro, são características de Júpiter, até pelo seu parentesco com Sagitário, terem uma ação muito firme, muito direta, muito focada
focada, muito intensa, e às vezes são muito dogmáticos, podem ser literais às vezes, né, dependendo do grau em que a parte sombria está tomando conta, né, então pode ser literal demais, pode ser teimoso, aberto. Então é preciso, nessa retrogradação, avaliar se vale tanto assim a pena não largar o osso. É preciso, às vezes, dar a última palavra, não é a resposta, você não vai ser vitorioso. Então, para ter resultados práticos e mais duradouros, né, que sejam mais seguros, às vezes ceder um pouquinho, mesmo que não goste muito, não concorde muito com o que se está fazendo, com o que o outro pensa, como o outro fala, cede um pouquinho, dê um pouquinho a vez, que depois você vai retomar a sua trilha, a sua jornada de crescimento, de valorização de si, de ganhar valores, tanto materiais quanto subjetivos. Para as coletividades, para a economia em geral, né, uma retrogradação de um planeta lento em Touro é sempre um ponto de grande atenção, de interesse, porque ele pode até significar alguns redirecionamentos em atividades, posturas, propostas entre instituições bancárias, entre instituições de fomento, né, de recursos, na produção agrícola, na pecuária. Olha, tem esse quê de literalidade quando a gente fala de alguns pontos do zodíaco. Touro pode realmente, literalmente, ter alguma conexão com a criação de gado, com a criação de gado de corte, com a produção de carne, as tarefas dedicadas aos frigoríficos e coisas do tipo. Importação e exportação de alimentos derivados de economia agrícola e também de pecuária são assuntos importantes durante uma retrogradação. Podem não sofrer esse encolhimento, mas podem sofrer alguma necessidade de redirecionamento. Acordos internacionais em torno desses temas, desses assuntos, questões como financiamentos para esse tipo de produção ou para outras atividades que não são tão materiais, talvez até educacionais e de ganho de novos interesses pela cultura, que venham posteriormente a produzir recursos materiais. Então é isso, fiquem aí com essas dicas importantes, não deixem de visitar lá carlosholanda.com.br, dê uma olhada nos cursos, dê uma olhada nas vantagens que você tem em se vincular aí a gente. Não deixa também de curtir o vídeo, de dar seu like, de divulgar isso entre seus amigos. Um beijo e até a próxima!